literatura comparada pela USP e doutorado também pela USP. Atualmente é professora doutora da Universidade de São Paulo, na área de literatura brasileira. Trabalhou como psicóloga educacional durante 15 anos e atendeu por 10 anos em clínica psicanalítica. Atua na interface de literatura com a psicanálise, especializando-se em autores do século XX, como Manuel Bandeira, Clarice Lispector e Guimarães Rosa. Né? Pedimos que as câmeras sejam desligadas, os microfones também, para não atrapalhar a fala da professora. E eu vou abrir aqui no chat um espaçozinho para inscrição para debate, se a professora permitir um diálogo no final, e a lista de presença. Então, ok, professora, mais uma vez, muito obrigada. Imagina. Pelo convite. Eu que agradeço. Agora é a vez da senhora. Ótimo. Obrigada, então, Leonardo. Obrigada a todos vocês que estão aqui. Obrigada ao Ivan, seja onde ele estiver, pelo apoio. Trocamos muitos e-mails, trocamos muitas mensagens. Ele teve muita paciência comigo. Agradeço muito. Eu agradeço o convite para estar aqui, conversar com vocês sobre Clarice. É um prazer enorme. E vai ser muito bom a gente conversar, né? Eu vou apresentar aqui, pelo que o Ivan me disse, eu tenho em torno aí de 1 hora para apresentar uma reflexão, né, para vocês, leituras de Clarice, e depois a gente abre para as questões, vou ter o maior prazer de dialogar com vocês aqui. Muito obrigada mesmo pelo convite. Estou vendo muita gente conhecida, fico feliz, Cris, a Carla, Elizabeth, obrigada por estarem aqui hoje. É muito bom estar em companhia. Então, a minha fala, ela é em torno justamente desse tema que está no título, eu dei como a crosta e a ostra, né? Eu vou chegar a essa imagem mais adiante, para comentar justamente essa ideia da normalidade, da loucura, e eu acho que eu tenho que acrescentar aqui um terceiro elemento central, que é a desrazão. Eu começo dizendo o seguinte, desde a estreia, deixa eu ver aqui o tempo para não me exceder. A estreia com Perto do Coração Selvagem, em 43, a Clarice tem sido estudada pelos mais diversos caminhos, né? Filosóficos, estilísticos, retóricos, sociológicos, psicanalíticos, entre vários. Só mesmo uma obra tão complexa pode sustentar tantas abordagens e ainda assim não se reduzir a nenhuma delas. Poucos escritores podem se abrir a múltiplas leituras e, ao mesmo tempo, resguardar-se em concha com suas zonas de silêncio e sentidos inexplorados. Acho que é o caso da nossa autora, né? Em meio a essa pluralidade de portas para serem abertas, uma delas tem sido apenas roçada, sem um estudo mais aprofundado. De um campo temático difícil de contornar pela crítica literária stricto sensu, já que convoca outros saberes nessa investigação. Então, eu proponho aqui nesse momento comentar alguns aspectos de uma pesquisa maior focada nas figuras literárias da normalidade, da loucura e da desrazão na escrita clariciana. Eu parto de algumas perguntas, não que eu consiga respondê-las, mas é bom tê-las, né? No que consiste a chamada normalidade para nossa autora? As operações da loucura são representadas em sua obra. Por quais formas ou desformas a desrazão, distinta da loucura, comparece em seus textos? Que recursos estilísticos são mobilizados na linguagem em torno dessas questões? Que contextos responderiam essas manifestações? Então, a pesquisa, como vocês veem, ela se arrisca em terreno minado, já que os textos de Clarice, quaisquer definições apaziguadoras sobre ser louco, normal ou arrazoado, desarrazoado. Então, longe de mim fazer qualquer diagnóstico ou classificações nesse sentido. É tudo que a Clarice não gostaria. Parecem ser mais esferas, né, de uma totalidade indivisível,
ou em termos claricianos, reversíveis, né, como dobras de um mesmo tecido, de um todo, no qual a ponta que surge à tona traz o seu avesso no verso. A presença dessa problemática na obra, seja nos romances, nos contos ou nas crônicas, me parece inequívoca. Então, como abordar o assunto sem ferir as sutilezas expressivas de uma autora que caminha na corda bamba entre o desejo de pertencimento, não só adaptativo, mas acolhedor, desarvorada ao ilimitado. Eu acho que nós estamos aí entre esses dois polos, né? Um curto fragmento em que o assunto é tocado. Duas linhas, eu vou falar as citações maior, tá? De fato. Assim, escrever pode tornar uma pessoa louca. Ela tem que levar uma vida bem pacata, bem acomodada, bem burguesa, senão a loucura vem. Aqui vejam que a loucura está atrelada ao ato de escrever, o que já aponta para a ameaça que as palavras carregam. A palavra tem o seu terrível limite. Além desse limite, é o caos orgânico, fecha aspas. O vocábulo pode desestabilizar uma ordem, tanto interna como externa. Tem o poder da palavra, né? Que pode desordenar o entorno. Essa ordem, quer dizer, ela é a asseguradora da acomodação necessária para tal vida bem pacata. Mesmo a vida acomodada, que protegeria o escritor da loucura, que a perigosa escrita mobiliza, também pode voltar-se contra o próprio sujeito, como a gente vai ver mais adiante. E ainda, a escrita e seu perigo são, mas também assegurar uma pertença. Em determinado momento, escrever é uma maldição, mas uma maldição que salva. Veneno e remédio, portanto. Do mesmo modo, a vida pacata protege, mas também pode enlouquecer. É reversível nas suas polaridades. Clarice não é simples. Ela mesma dizia, né, as coisas não são fáceis, mas é preciso dizê-las. Então, esse é um campo complexo, né, delicado, difícil, mas fascinante. Literatura se encontram como criação de realidades e sinalizam o estranhamento do mundo tal como ele se dá no senso comum da vida cotidiana. Em ambas, na loucura e na literatura, a mimese realista é destruída. Isso. E ela é destruída para apresentar o que o Blanchot denomina, eu vou citá-lo, o outro de todos os mundos. Fecha aspas. O mundo, na linguagem literária, uma realidade mais plena e desconhecida pode surgir. A palavra passa a ser, vou citar o Blanchot de novo, a chave de um universo de magia e fascinação. Tudo que ele, o leitor, vive é reencontrado. Então, é um mundo totalmente desconhecido, né, e que a gente estranha. Daí o risco da cisão e da ruptura radical que a palavra extrema representa, já que a literatura moderna, para filósofos como Foucault, Deleuze, né, e o próprio Blanchot, não existiria sem uma saída para fora do eu, o que supõe uma arriscada fragmentação da unidade subjetiva. Por isso ela é tão, essa palavra literária extrema, né, ela é tão perigosa. A consciência da nossa autora, no entanto, ela deixa claro, em pequena crônica de 1970, intitulada Loucura Diferente, e reunida em A Descoberta do Mundo, como o artista e o louco se discriminam. Acho que essa eu vou precisar compartilhar com vocês. Então, vamos lá ver se eu aprendi como é que faz. Não, é aqui. Não, uma janela não, peraí. Deixa eu cancelar. Vamos de novo. Aqui, a tela inteira. Compartilhar a tela inteira, cadê? Aqui, compartilhar. Agora. Vai abrindo. Aqui, pronto? Consegui? Sim, estamos vendo. Olha aqui. Essa é a crônica. Chama-se Loucura Diferente. Então, é assim, vou ler.
mas depois eu volto aí com vocês. A obra de arte é um ato de loucura do criador. Termina como não loucura e abre caminho. É, no entanto, inútil planejar essa loucura para chegar à visão do mundo. A previsão desperta do sono lento da maioria dos que dormem ou da confusão dos que adivinham que alguma coisa está acontecendo ou vai acontecer. A loucura dos criadores é diferente da loucura dos que estão mentalmente doentes. Estes, entre outros motivos que desconheço, o caminho da busca. São casos para médicos, enquanto os criadores se realizam com o próprio ato de loucura. E voltemos lá. Vamos lá. Então, vejam que interessante, né? Se a gente comparasse essa arte da Clarice, que se alimenta da loucura, mas que dela se diferencia, com várias teorizações sobre o assunto ao longo da história da arte, por exemplo, entre elas a visão romântica do artista como genialidade em função da sua enfermidade, seria curioso que a gente vai notar muitas diferenças de visão, né? Desviaria a gente agora, né? Fazer essa longa historicidade aí dessas teorias da arte, mas cabe apenas ressaltar uma ideia recorrente na obra clariciana, que eu não podia deixar de notar com a nossa crônica aqui. A teoria que dorme, um sono lento, é confusamente que algo vai acontecer. A mesma questão se encontra, por exemplo, na crônica Mineirinho, tão conhecida, né? Em que o narrador acusa o leitor de dormir o sono dos sonsos essenciais. Essa expressão, sonsos essenciais. Enquanto um bandido é morto com 13 tiros pela polícia no Rio de Janeiro. E diz na crônica, vale a pena, né? Enquanto isso, dormimos e falsamente nos salvamos. Já o artista, vejam bem, é aquele que desperta para a visão do mundo através da sua loucura. Ou melhor, né? É desperta pela loucura e se expressa na obra. É a loucura que o acorda. O comum, no qual os normais, né, pertencem à vigília e os loucos ao adormecimento. A Clarice já inverteu os polos. Não é assim, né? Ela fala que muitos estão dormindo, são sonsos essenciais. Parte do fragmento que eu mostrei, disso é loucura, a obra de arte germina como não loucura. Ainda que nela, na loucura, ainda que nela se apoie. São canais comunicantes, mas não são idênticos. Pela crônica, os doentes se perdem, eu vou repetir, porque erraram no caminho da busca. Preposição no é muito importante aqui, mostra que o trajeto de ambos é o mesmo. Se fosse o artigo o, na frase erraram o caminho, é como se bifurcasse, né, o caminho. Não, é o mesmo caminho. Olha que interessante. Artistas e loucos, portanto, bebem de uma mesma fonte. Mas o criador se realiza no ato da loucura. A própria obra criada. Enquanto o louco não encontra a forma artística. Os motivos são desconhecidos, diz a cronista, cuja lucidez para colocar o enigma é notável. Ela diz, não se sabe a explicação, ela não quer explicar, né? Não se tem a explicação de por que, né, essa fonte se transforma em arte, por que não se transforma em arte, né? É algo que está fora da nossa capacidade de compreensão, né, e de explicação. Diz respeito à singularidade, né? Então, eu vou voltar a isso quando eu comentar no final textos ficcionais sobre loucura e desrazão. Se tiver rápido, vocês me falam, tá bom? Vou seguindo aqui, tentando ir passo a passo, porque é todo um raciocínio encadeado, então eu queria que fosse bem devagar aqui. Vamos retomar o nosso primeiro fragmento? Quando Clarice considera a vida burguesa e acomodada um abrigo contra a perda de si, que a literatura consagra. A domesticação social, implícita nessa ideia de vida burguesa, que está escrito lá na crônica, né, seria uma outra figura constante da obra da Clarice. Crônica Medo da Libertação, que é de maio de 69. Quadro de Pauclet, em que ela problematiza a tensão entre liberdade e hábito. Eu cito uma frase, ela diz assim,
o hábito que temos de olhar através das grades da prisão, o conforto que traz segurar com as duas mãos as barras frias de ferro. O conforto da prisão, né? Como se na domesticação também nos armássemos, né, de grades. E essas grades nos servissem, inclusive, como conforto, né? Evitassem essa liberdade perigosa. Sempre é perigosa a liberdade em Clarice. Voltar sobre a vida pacata. Então, eu dizia que a domesticação, eu vejo na obra da Clarice, que seria o desfiladeiro pelo qual o humano se constitui e se aliena. Estar na cultura, não diria melhor, né? Lembremos a frase da crônica Menino a Bico de Pena, 69, cuja narrativa acompanha os primeiros passos de uma criança, tentando inutilmente desenhá-la em sua, vou citar, pura atualidade. Fecha aspas. Escreve o narrador, cito, um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. Um dia o domesticaremos em humano e poderemos desenhá-lo. E mais adiante ele diz, eu não sou louco, por solidariedade com os milhares de nós que, para construir o possível, também sacrificaram a verdade, que seria a loucura. É sério o negócio aqui, né? Mais um elemento entra na complexa equação, a verdade, identificada com a loucura. Essa verdade deve ser sacrificada pela domesticação, em nome de uma vida possível. Olha, os anos de chumbo da ditadura brasileira, que é o pano de fundo dessas crônicas que eu estou citando aqui, 68, 69, 70, certamente não deixam dúvidas, né, sobre um certo sentido encoberto nessas frases, essa vida que não se rebela, que se habitua, né, as grades de ferro, enfim. No entanto, eu sinto que o alcance dessas crônicas transcende mesmo o quadro político, né, se olharmos o conjunto dos textos da autora. Loucura e normalidade se intercambiam de tal modo que ser normal pode também se constituir em sintoma dos sonolentos, uma defesa bem montada para evitar o contato desestruturante com a tessitura da vida. Muito importante na obra da Clarice. Agora eu vou fazer o seguinte, feito esse começo aqui, isso foi uma introdução a partir das crônicas, para a gente situar a complexidade dessa questão. O polo da normalidade, através de um conto, depois o polo da desrazão, através de um romance, e depois o polo da loucura, através de outro conto. E vou mostrar como tem uma trança aí. Então, vou pegar a questão do ser normal, né? Esse conceito muito, muito polêmico. O conto Os Obedientes, do volume A Legião Estrangeira, 64, pertence a essa última chave do ser normal, e traz a normalidade como sintoma, do que a gente esperaria, né? O casal protagonista se esforça em ser comum, aspas, pessoas anônimas. Vou citar, ser um igual for o papel que lhes coubera, é a tarefa a eles entregue. Ser um igual, anônimo, comum. Essa frase, eles nunca se lembrariam de desobedecer, fecha aspas. São seres obedientes. Seus recursos eram protocolares e próprios de uma firma de contabilidade, fazendo balanços de vida, tentativas de ajustamento. Eles fazem balancete, contas, receitas, despesas, toda uma linguagem, todo um campo semântico da contabilidade. Intensamente, um dia eles decidiram que eles queriam viver intensamente, o que já é bem estranho, né? Quando você decide que vai viver intensamente, fica estranho pensar que você vai conseguir viver intensamente, porque houve uma decisão, né? É quase um plano arquitetado, né? Mas eles decidem viver intensamente. Isso tornava-se, aspas, uma espécie de constante verificação de receita e despesa, fecha aspas. Enfim, restava-lhes a realidade, aspas, vida de sonho, que também chamavam de vida irremediável, para a qual Deus nos quis, fecha aspas. Parece que só lhes era concedido essa vida. E, na verdade, é o seguinte, dois planos no conto. O da superfície, onde eles viviam essa irrealidade, a vida irremediável, e o plano do fundo. No afundamento é que eles faziam contato com a realidade. Vejam que a Clarice inverteu outra vez.
o que a gente diria que é compartilhável, a nossa realidade, para Clarice, o que ela está chamando de realidade, né, na verdade, que acontece no fundo das águas, né, onde eles fazem contato com águas profundas, seria, vamos dizer, uma espécie de real, um real lacaniano, se a gente quisesse aproximar, né? Mas a irrealidade seria o compartilhamento habitual, a superfície de uma vida cotidiana. Ele faz exatamente o contrário, porque a gente tende a achar que a realidade é essa vida cotidiana. Intervalos entre os fatos, tanto ele quanto ela tocavam de leve no fundo dessa realidade. Mas vejam, eles não poderiam, vou citar, permanecer muito tempo assim, sem risco de afogar-se, fecha aspas. Então, eles se sentiam atraídos por esse fundo de realidade, em que as águas iam de baixo para cima, né, ameaçando o afogamento na realidade. O processo de alienação do casal é um narrador distanciado e também implicado ao mesmo tempo, é em primeira pessoa desse narrador. Para esse narrador, o ato de narrar é arriscar-se a um mergulho sem volta. Sua introdução ao conto é magistral. Lá vamos nós para a apresentação. Olha, acho que agora eu tô craque, viu? Tô me achando o máximo com isso aqui. Nossa, mãe. Peraí. Compartilhar. E agora vamos lá abrir. Aqui. Então, olha só a introdução dos obedientes. Eu acho essa introdução incrível. Trata-se de uma situação simples, um fato a contar e esquecer. Mas se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais do que deveria, um pé afunda dentro e fica-se comprometido. Voltemos aqui. Olha só, incrível esse início. Parece revelar a própria literatura da Clarice e o efeito que atravessa os leitores que param um instante a mais em seus textos. Porque ela diz, se alguém comete a imprudência de parar um instante a mais, fica-se comprometido, um pé afunda. Não é isso a literatura de Clarice? Né? Ela nos fisga, né? para a gente, vamos dizer assim, se estabelecer dentro do texto, né? E entrar, né? Se comprometer. E vejam só, qual é o risco, né? De entrar e de parar? É despertar, né? É ser acordado, né, do sono. Então, a repercussão e a ressonância dos fatos, nós sabemos, são a matéria vertente das narrativas de Clarice, trazendo o que só os momentos de parada podem revelar. Importantíssimo na obra. Né? Ana, no conto Amor, de Laços de Família, interrompe a corrente automática de vida junto com uma parada brusca do bonde, vocês lembram? Em que ela está voltando com as compras para casa. Ao ver um cego mascando chiclete parado no ponto também, ele também está parado. Repete 2 vezes, estava realmente parado. O pé da Ana afunda dentro, né? E do leitor também. E essa vida, né, que ela já teve em algum momento do passado e que ela transfigurou, essa felicidade insuportável, lembram essa expressão? Se impõe a Ana naquele momento, trançando verdade e loucura num passeio em transe pelo Jardim Botânico. A jornada órfica, Ana se dá conta, revendo a sua rotina doméstica de mãe e esposa, eu vou ler agora a frase, de que a vida sadia que levara até então, a vida de esposa, de mãe, de dona de casa, né, era um modo moralmente louco de viver. No jardim, mostrou para ela uma outra dimensão de vida, aquilo que ela viveu até então, dizendo que aquilo era louco. Talvez isso seja a vida com V maiúsculo, né? E ela tem esse impacto, né? Veja essa geometria de quiasma, né? Que a Nádia já falou tanto disso nos escritos dela, né? Quiasma é aquela figura, né? Faz assim, uma espécie de um X. Essa figura está aqui, né? Os polos se tocam para depois se inverterem. Até que ela retorna ao lar, e seu marido, ao contrário do cego, a retira do perigo de viver. Vocês lembram que ele dá a mão a ela? O perigo de viver, o perigo que ela viu de frente no jardim. A sua pergunta, a pergunta da Ana, ressoa, sem resposta. A pergunta é assim, que ela vivera, caberia nos seus dias? O que o cego despertara nela, caberia nos seus dias?
Então, vamos ver se eu podia dizer assim, a sua alma diária, tá, no conto anterior, Devaneios, Embriaguez de uma Rapariga, a alma diária aguentaria o abismo da desordem que ela tocou naquele momento? Essa pergunta que atravessa a obra da Clarice. Agora, já os nossos obedientes, do conto que eu citei, tentam vencer a anestesia da sua normalidade através de procedimentos de adequação ao gênero, o que só acirra o sintoma normal. Vejam só, ela, vou citar, provocada exclusivamente pelo fato de ser mulher, passou a pensar que um outro homem a salvaria, o que não chegava a ser um absurdo, fecha aspas. Ironia da frase, né? Isso aqui é uma típica fantasia de princesa encastelada, né? Sonhando com um príncipe salvador. Colada, né, por todo o imaginário ocidental. O marido, por sua vez, vou citar, influenciado pelo ambiente de masculinidade aflita em que vivia, e pela sua própria, que era tímida, mas efetiva, começou a pensar que muitas aventuras amorosas seriam a vida. Vejam que os dois tentam sair, né, do impasse da normalidade, da habituação, através de clichês também. De gênero, clichês sociais, esse imaginário que atravessa, né, a nossa constituição de gênero, e aqui ele tenta, então, ter várias aventuras, né, afirmar sua masculinidade através das várias aventuras fora do casamento, e ela come, que seria o que vai preenchê-la inteiramente, a sua falta constitutiva, né. Então, nas palavras do texto, tem uma frase linda, faltava-lhes o peso de um erro grave, que tantas vezes é o que abre, por acaso, uma porta. Eles eram tão obedientes, né? Faltava um erro grave. Esse erro, na Clarice, é muito interessante, né? Como ela joga com a questão das polaridades. Quer dizer, tem o erro, que talvez seja mais transformador do que os acertos, né? Tem o não saber, que também é mais, né, transformador do que o conhecimento. Ela vai virando, né? Não entender, às vezes, te propicia, né, captações de entrelinhas, né, daquilo que não se dá pela compreensão cognitiva, pela racionalização, né, pelo pensamento dicotômico, binário, etc. A Clarice é do avesso mesmo, né? Bom, essa dinâmica que eu falei um pouco agora do conto parece dialogar com um ensaio psicanalítico que eu vou trazer aqui para vocês. Chama-se Em Defesa de uma Certa Anormalidade, da psicanalista inglesa, radicada na França, Joyce McDougall. Ela se pergunta, existiria realmente uma estrutura normal de personalidade? Há uma ambiguidade em relação ao termo norma, cujo sentido dicionário é estar conforme a regra, ser regular, comum, de onde vem a noção de normal. Mas a contradição se coloca, uma vez que não desejamos ser comuns, né? Não queremos estar conforme a regra, né? Mas tampouco queremos ser anormais, tanto, né, de um padrão. De duas partes distintas de nós mesmos, uma que se quer consoante as regras e outra que gostaria de afastar-se do padrão comum. De todo modo, a ideia que fazemos de normalidade tem uma dimensão sócio-histórica e só pode ser estabelecida em relação a um conjunto de referências. Aos olhos de quem sou ou não normal. Eu conto uma cena que McDougall traz para mostrar o esforço de uma criança para ser normal. Essa ideia de obter, assim, o amor dos pais, respeitar suas interdições, abraçar seus ideais. O que é ser normal com uma criancinha, né? Sentir que ela é abarcada por esses, né, que a recebem no mundo, né? Esses hospedeiros ali. Então, ela faz tudo para conseguir esse amor dos pais, isso é vital para ela, uma questão de sobrevivência. Né? Então, no zoológico, esse menininho é observado pela Joyce McDougall. Aqui, de novo, tá ruim eu ficar assim parando e mostrando a tela? É muito chato isso, não? Vocês me falam, tá? Porque eu posso só ficar lendo, mas deixa eu ver aqui. É que esse aqui é um pouquinho maiorzinho. Não. Tá, então não tá sendo problemático, né? Deixa eu ver aqui. Compartilhar. Fique à vontade. Obrigada. Olha, aqui, deixa eu ver em defesa, aqui, ó. Esse é o trecho, peraí. A criança fazia tudo o que não devia. Debruçava-se no fosso dos ursos, atirava pedrinhas nas focas,
esbarrava em outros visitantes, e o pai, exasperado, gritava: quantas vezes vou ter que te repetir? Te comporta como gente, como ser... O pirralho olhou então para o pai e, dando ares de grande tristeza, perguntou-lhe: pai, o que a gente tem que fazer para ser humano? Fecha aspas. Eu vou engatar aqui, por isso que eu vou continuar na tela, porque, em síntese, eu diria que essa é a pergunta de Clarice, reconfigurada a cada nova narrativa. Como é possível ser, existir? Se, como ela diz na Paixão segundo GH, viver não é vivível. É mais do que viver é perigoso, do Guimarães Rosa. Viver não é vivível. É também praticamente o mesmo dilema presente no diálogo de Macabeia e Olímpico, na Hora da Estrela. Eu trouxe esse diálogo incrível aqui para vocês. Olha, vamos lá. Eu vou ler aqui, tá? Você é o Olímpico e você é a Macabeia. Santa Virgem Macabeia, vamos mudar de assunto e já. Falar então de quê? Por exemplo, de você. Eu? Por que se espanta? Você não é gente? Gente fala de gente. Desculpe, mas não acho que sou muito gente. Mas todo mundo é gente, meu Deus. É que não me habituei. Não se habituou com o quê? Ah, não sei explicar. E então? Então o quê? Olha, eu vou embora, porque você é impossível. É que só sei ser impossível. Não sei mais nada. O que é que eu faço para conseguir ser possível? Então, voltando aqui, né? Eu acho esse diálogo impressionante, né? Conseguir ser possível, fazer-se humano, interminável processo, em grande parte sacrificial. Clarice investiga, através de rigorosos procedimentos estilísticos, o que nos acontece nesse percurso de normatização, movido pelo desejo de pertencimento. A criança da crônica, o menino a bico de pena, o menino no zoológico, que eu acabei de ler, e Macabeia, estão ávidos por pertencer. Só não sabem o código de acesso, excluídos que estão de algum lugar sociocultural impossível de ser decifrado em sua totalidade. Pensem também, por exemplo, no conto Miopia Progressiva. Esse menino está às voltas com um significante enigmático, né? O Laplanche tem esse operador de leitura maravilhoso, o significante enigmático, de tradução dos adultos. Ele precisa traduzir uma mensagem atravessada pelo próprio consciente dos adultos. E é difícil essa decifração desse significante enigmático, ele fica pairando, né? E pedindo uma compreensão, que não vem, né? Bom, voltemos aos obedientes. Inconscientes do automatismo que os move, os personagens do Conto dos Obedientes experimentam a ruptura da normalidade, sem chance de reconstrução. Eu vou citar os parágrafos finais e a gente vai passar para outro texto. Esse eu preciso estar acompanhado aqui, porque é maiorzinho. Deixa eu ver. Compartilhar. Aí, vamos lá. Então, olha só. Vamos pegar aqui um dos trechos finais do Conto dos Obedientes. Assim chegamos ao dia em que, há muito tragada pelo sonho, a mulher, tendo dado uma mordida numa maçã, sentiu quebrar-se um dente da frente. Com a maçã ainda na mão, e olhando-se perto demais no espelho do banheiro, deste modo perdendo de toda a perspectiva, viu a cara pálida, de meia-idade, com o dente quebrado e os próprios olhos. Tocando fundo e com a água já pelo pescoço, com 50 e tantos anos, em vez de ir ao dentista, jogou-se pela janela do apartamento, pessoa pela qual tanta gratidão se poderia sentir. E sustentáculo da nossa desobediência. Eu acho que realmente é impressionante. Eu acho que vai ter uma outra parte do homem, deixa eu ver. Então eu vou ficar por aqui ainda, só vou comentar um pouquinho esse trecho. O final, vocês percebem, ele é abrupto, né? Tanto quanto a irrupção do gesto raro na obra de Clarice, quero fazer essa observação. A quebra do dente, ao morder a maçã, parece romper a imagem de perfeição e obediência até então mantida pela mulher em estado de sonho. Não o sonho freudiano, hein? O sonho sonso, né? Da vida irremediável. Em nova menção aos que vivem no sono. Vendo-se no espelho perto demais, situação presente em tantas narrativas da Clarice, né? A falha da vida irremediável se torna insustentável.
a simbologia bíblica da desobediência de Eva ao comer da árvore do conhecimento não está ausente da cena. Mas a ironia clariciana trata de engolfá-la, porque a expulsão do paraíso na Bíblia é o início da vida, né? Da vida terrena, o começo da humanidade. Enquanto no ponto é o que encerra, né? O fim dela, sua impossibilidade. A realidade administrada e obediente, será que não resta nada? Ou será que, aí eu faço um giro aqui, né? Ou será que o gesto suicida seria a única desobediência possível para essa mulher conquistar alguma singularidade em meio a essa submissão à normalidade coletiva? Será isso? Eu não acho que o conto feche alguma significação, de fato, mas permite que a gente faça essa moeda de dupla face aqui. E o marido? Vejam o que acontece com o marido no final. Essa realmente é o último parágrafo do conto. Quanto a ele, uma vez seco o leito do rio e sem nenhuma água que o afogasse, ele andava sobre o fundo, sem olhar para o chão, expedito como se usasse bengala. Seco, inesperadamente, o leito do rio, andava perplexo e sem perigo sobre o fundo, com uma lepidez de quem vai cair de bruços mais adiante. Bom, realmente, eu acho que esse final do marido, né, é bastante problemático, porque não há nenhum sinal de qualquer elaboração de luto, né, da mulher. Aqui me parece um monte de imagens antitéticas, né, porque não há mais a água, né, o fundo não existe mais, parece que secou, né, esse rio. Ele andava sobre o fundo sem água, mas sem olhar para o chão, expedito como se usasse bengala. Expedito é uma coisa ágil, apoio, portanto, é antitético. E, ao mesmo tempo, ele andava perplexo e com uma lepidez de quem vai cair de bruços. Então, realmente, é uma dificuldade aqui para a gente, né, entender do que se trata esse final. Né? O marido parece, antes, ficar num limbo, né? Um limbo meio zumbi. Muito, muito interessante aí para a gente tentar pensar. A McDougall diz que, diante da dificuldade da gente ser, há sempre a possibilidade de responder através de uma superadaptação ao real. Como o nosso casal obediente, quase militar, né, a adaptação dele. Nesse caso, o sujeito corre o risco de viver em circuito fechado. Vou citar mais uma vez a McDougall. Ela diz assim, a predominância exagerada do ego social adaptado seria tão indesejável quanto o domínio absoluto das forças pulsionais descontroladas. Né? Nenhum dos extremos parece ser um lugar possível. Né? O ponto em que a norma torna-se o jugo do espírito e o cemitério da imaginação é difícil de ser estabelecido com precisão. Quando é que a norma nos engole, né? Nos impede a criatividade, né? O espírito. A Clarice, eu acho, ela quer flagrar justamente isso. O ponto em que a norma torna-se jugo do espírito. Mostrando duas coisas, a potência dessa rede sociocultural e moral, às vezes é imoral, né? Mas a sua escrita também revela o quanto o tecido social é tênue, como a casca do ovo, né, que se quebra na sacola da Ana quando ela está no bonde, né? Essa é a casca, essa é a rede. Tudo ali dentro, mas ao mesmo tempo ela é frágil. Muitas vezes ela pode se romper, em instantes reveladores até. Então, a escritora raspa essa crosta do ego social e expõe o núcleo, a ostra. É tão maravilhosa, né? Crosta, ostra. E essa ostra parece, em princípio, tão bem protegida, mas de repente ela explode e vaza, né? Na fissura, na ruptura da casca. Eu retiro a metáfora do próprio conto Amor, quando a Ana experimenta a pior vontade de viver. Ela tá, depois do cego, ela vai para o jardim, né? Fala, a pior vontade de viver. Vejam só essa expressão. E ela diz assim, não havia como fugir. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta, e a água escapava, estava diante da ostra. Pode ser a mesma água, né, dos nossos personagens obedientes, que estava ali, né, no fundo, né, nas profundezas. Bom, ao meu ver, o olhar de Clarice mais potente é quando ela flagra os fracassos
desses esforços adaptativos e mostra o sujeito à deriva, constituído de sua carapaça imaginária e simbólica, extasiado, encantado ou perturbado por excesso de lucidez. É quando, paradoxalmente, pode tocar a loucura, nesses instantes em que a casca se rompe. Nesse processo de desmontagem do sujeito, a autora faz a linguagem se contorcer para fora dos seus lugares aceitos e desatrelando as noções do dicionário e do sistema linguageiro conhecido. São tantos os exemplos, né, gente? Feliz, alegria difícil, ardor de burra, perversa ternura, não é mesmo? Quer dizer, tem essa ideia, né? Outras expressões extremas que fazem a linguagem, segundo Deleuze, delirar. Só será convincente esse estranhamento que toma as personagens em situações muitas vezes mergulhadas na dita normalidade, é de lá que vem o estranhamento. O mais familiar, mais conhecido, é ali que surge, né? Só vai ter efeito se essa estranheza atingir a linguagem, se a estranheza também for dos vocábulos, frasal, da sintaxe e tudo mais, da pontuação, né? O efeito Unheimlich, freudiano, para usar aqui um operador também muito importante, né, passa a existir no momento em que o normal ou familiar se torna estranho e o mais prosaico dos mundos escancara o abismo onde se apoia. Clarice se espanta, na verdade, com a vida de superfície, nossa irrealidade habitual, que tomamos falsamente como única realidade possível. Agora, percorrer brevemente 2 textos que miram a desrazão e a loucura. Eu quis comentar um pouco a questão da normalidade, né? E agora eu vou entrar na questão da desrazão. A inquietação da autora com os processos de construção do sujeito, de configuração do sujeito em nome da normatização da vida, habita os textos dela desde o início. O dilema entre solidez, de uma subjetividade bem-sucedida, e o constante ímpeto pela sua dissolução. Há uma atração pela dissolução do sujeito na Clarice. Isso atravessa desde o primeiro livro, Perto do Coração. Por exemplo, a Joana afirma o seguinte: tudo que é forma de vida, procuro afastar. Forma, né? O que é formatado. Tento isolar-me para encontrar a vida em si mesmo. No entanto, apoiei-me demais no jogo que distrai e consola. E quando dele me afasto, encontro-me bruscamente sem amparo. É exatamente assim, né? A gente ganhou uma forma, a gente se estabeleceu, a gente se inseriu, a gente se adaptou, né? Quando a gente se afasta, porque a gente quer a vida em si mesma. Quando a gente se afasta desse jogo, olha que interessante, jogo que distrai e consola, a gente se sente desamparado. Dinâmica bastante complexa, né? A protagonista desse romance, ela resiste a todas as determinações que tentam amoldá-la. Vocês lembram, né, Joana? É uma personalidade, ela diz, eu sou irredutível. Ela resiste, né, ao molde. É esse jogo que distrai e consola e que atende ao desejo de pertencer, que, na verdade, era tão caro à própria autora. Ela sentia desde o berço, vocês lembram aquela famosa crônica Pertencer? Ela diz assim, tenho certeza de que no berço a minha primeira vontade foi a de pertencer. A simultaneidade com que a autora apresenta essas forças, né, nas antíteses e nos oxímoros, talvez seja a marca de uma irresolução dialética. Não tem como resolver esses antagonismos, né? O chamado normal e o seu avesso são vividos ao mesmo tempo. Seja nas correntes de pensamento opostos, nas sensações conflitantes ou nos gestos contraditórios. Tanto das personagens quanto do narrador, que nelas muitas vezes se espelha, às vezes ele se distancia. Vejam, o narrador, vocês lembram, Obedientes, né? Ele também fala, trata-se de um fato a contar e esquecer, mas se comete imprudência de parar um instante a mais, você afunda dentro. O narrador também está afundando dentro, junto com as personagens, né? Então, a proposta aqui é desentrañar um primeiro inventário aí dessas aparições, né? Sempre desconcertantes, mas muito originais. Vamos continuando aqui. Como conceitos voláteis e relativos que são, normalidade e loucura não existem como absolutos e ganham significação sempre contextual. Foucault, na sua História da Loucura, não podia deixar de citá-lo, né?
já nos mostrou as metamorfoses que a designação loucura ganhou nas mais diversas épocas, chegando à modernidade, totalmente despida da aura lírica da antiguidade, né? E substituída pela noção de doença mental. A loucura já foi, nos tempos arcaicos da Grécia, né? Eu vou falar com letra maiúscula, exterioridade pura. O outro, com A maiúsculo, radicalmente estranhado e enigmático, antes das grandes internações do século XVII. Com a chamada utopia ascética, a ciência psiquiátrica, segundo Foucault, medicalizou e controlou os comportamentos desviantes. O filósofo Peter Paul Pelbat, que eu adoro, a modernidade, tornando tudo familiar, domesticou o estranho, pela clínica e pela técnica. Esse exterior, com E maiúsculo, exterior a nós pessoalmente, exterior a nós individualmente, ele pertence a algo que não é do indivíduo, transcende, atravessa o indivíduo, né? Esse exterior a nós, irredutível ao nosso cógito, chamado de o fora, por Maurice Blanchot, foi confinado na figura social reclusa do louco a partir da Idade Clássica, mas não era, né? Vocês lembram que na Grécia Antiga o louco era um ser errante, né? Desviante, mas ele absorvido ali na comunidade. E ele tinha uma fala que muitas vezes era oracular, né? De adivinha, confundia-se como poeta, etc. Na verdade, na atualidade, o louco se apaga sob a égide da doença mental, com a ajuda da medicalização e do silenciamento das patologias. A mudança que importa acompanhar, diz o Pelbat, é a relação que a nossa cultura mantém com o que ela exclui. A relação do homem com a sua alteridade. Incorporando fora como parte humana compreensível, o enigma se dissolveu. Para onde teria migrado a desrazão? Em suas manifestações ilógicas, não individuais, que conhecemos sob as mais diversas formas históricas, por exemplo, o caos do mundo, a aventura da linguagem, estranheza da natureza, transcendência do divino, fúria da morte, etc. A desrazão, a loucura e a estranheza estariam presentes hoje e na filosofia. Espaços ainda abertos para o pensamento do fora, a expressão do Foucault, a partir de Blanchot. Seriam os casos de Kafka e, a meu ver, de Clarice Lispector. Dois escritores marcados por um olhar estrangeiro, deslocado, que fizeram da literatura sua terra natal, seu refúgio. A diáspora que vivem é também interna, despedaçando a ideia de unidade e identidade, para assim revelarem o exílio, a errância de todos em busca de um lugar próprio. Fora, na literatura de Clarice, é reconhecer que há uma diferença entre loucura e desrazão, não é a mesma coisa. Ainda que se avizinhem perigosamente. O personagem de H como louca, acho eu. Ferir a massa branca de uma barata não seja propriamente um feito comum, né? Mas a viagem anti-odisseica, né, da GH, vou chamar de anti-odisseica, se vocês depois quiserem um pouco que eu conte sobre isso, eu posso discorrer. Mas é uma viagem de uma dona de casa no seu apartamento de cobertura no Rio de Janeiro, rumo ao quê? Ao pulsional mais originário. Processos do indivíduo em direção a uma neutralidade impessoal, o neutro, né, que nos constitui como espécie humana. Ela parece flertar com o fora, esse que eu estou dizendo aqui, uma arriscada aproximação. O sujeito, nessa experiência radical, né, de dessubjetivação, é quase uma ruína. Eu cito um texto que mostra a perda dos referenciais do sujeito entre ser e não ser. O pastoso, a desordem como indício de desestruturação psíquica da própria linguagem que narra. Deixa eu pegar aqui. Espero que esteja ainda no meu horário. Cadê? Apresentar. Tela inteira. É porque é um trechinho da paixão, né? Trechinho da paixão a gente precisa... Pronto. Aqui. Cadê? Vamos ver aqui. Olha esse trecho da paixão. Eu acho que realmente ele flerta com a loucura, mas ele não é loucura. Enfim, quebrara-se realmente meu invólucro, e sem limite eu era. Por não ser, eu era. Eu não era, eu era. O que não sou eu,
eu sou. Tudo estará em mim, se eu não for, pois eu é apenas um dos espasmos instantâneos do mundo. Minha vida não tem sentido apenas humano, é muito maior. É tão maior que em relação ao humano não tem sentido. Da organização geral que era maior que eu só havia até então percebido os fragmentos, mas agora eu era muito menos que humana. E só realizar especificamente humano se me entregasse, como estava me entregando ao que já não era eu, ao que já é inumano. Bom, esse trecho eu acho espetacular, realmente mostra, né, um pouco essa ideia, né, a vivência do inumano, que resulta no caso da GH, da ingestão, né, da barata, né. O que a narração identifica como o dentro da barata poderia ser pensado até como o fora, um dentro que é o fora, portanto, né, um fora de todos nós. Aliás, a figura de reversibilidade, que o eu se torna o outro, o mesmo se torna, né, o mesmo se transmuta em diferente, é um dos recursos mais constantes da Clarice. Podemos dizer que a loucura espreita GH, se entendemos loucura como aprisionamento do sujeito pela força do fora. Ação radical com o duplo barata, na sua alteridade estranhada, né? Processo que beira a despersonalização, mas seria mais fiel ao texto pensar a jornada de GH como domínio da desrazão, da intimidade do eu para abertura máxima ao outro, dada pela intensidade transgressora dos limites e contornos que separam as criaturas de diferentes espécies. A mulher é barata e as classes sociais, GH e a empregada Janair, aspecto social poderoso na paixão. As duas forças, né, vivência de desrazão e risco de enlouquecimento, cria uma narrativa singular, única, que se alimenta dessas potências indizíveis. O que afasta a perigosa travessia de GH da loucura, enquanto tal, é justamente a condição de passagem, trânsito. Ela atravessa, vislumbre do núcleo e retorno ao lugar de narração após a vertigem. Né? Porque ficar é que é a loucura. A questão da fixação, da paralisia diante de algo que abocanha. Se você é abocanhado pelo fora, você se paralisa. GH atravessa o dentro, comunga com ele e recupera dos escombros a consciência de si, agora até fora de si, né? Transtornada e transformada. Na novidade pronominal da última frase, a vida CME, né? Abarcou esse terceiro, né? Esse C, pessoa e a terceira pessoa. Então, ela se deixou atravessar pela vida maior. Bom, para mim, então, o GH está nesse campo da desrazão. A possibilidade de fazer pontes, atravessamentos e passagens. Vamos para a nossa última estação aqui, que é o terceiro polo. Onde estaria na Clarice? Algo próximo ao que a gente poderia entender como loucura, né? Comento por último o conhecido Conto Imitação da Rosa, de Laços de Família. A protagonista Laura, recém-chegada de uma sugerida internação psiquiátrica, tenta retomar sua vida normal. O marido Armando e a bondade autoritária e prática da amiga Carlota, Laura busca voltar à insignificância com reconhecimento. Vejam essa expressão. No lugar dela, ela achava que era insignificância com reconhecimento. Ou seja, recuperar o não lugar, né? O não lugar familiar e social. E apagado, do qual ela teria saído pelo adoecimento. Vou citar, ela que nunca ambicionara senão ser a mulher de um homem. Fecha aspas. A voz da personagem se desdobra entre a Laura, que aos poucos enlouquece ao longo do texto, a super-humana que habita a perfeição do planeta Marte, e a outra Laura que deseja desesperadamente adaptar-se ao que dela se espera. Para tanto, a Laura comum lança a mão de recursos parecidos com as atitudes contábeis, de contabilidade lá dos obedientes. Ela faz listas metódicas para o seu dia a dia, mas elas falham essa lista. Uma tentativa de controle, né? Então, primeiro, calmamente vestir-se. Segundo, esperar Armando já pronta. Terceiro o que é? Pois é. E poria o seu vestido marrom com a gola de renda creme. Fecha aspas. Impressionante, né? Uma lista que fracassa no terceiro elemento, né?
E, na verdade, essa claridade da cor creme, essa golinha creme é genial. Né? Essa golinha creme, nessa cor iluminada, vai crescer ao longo do conto. Crescer, inclusive, demais. Né? Vamos lá. Os procedimentos, vamos chamar de obsessivos, sem nenhum rigor aqui, né, clínico. Né? Obsessivo no sentido que nós somos em muitas coisas obsessivos também. Que buscam cercear esses procedimentos obsessivos, que buscam cercear um perigoso desregramento da Laura, né, acabam extremando a cisão entre as duas Lauras, que é o controle, né, que tem que tomar o remédio naquela hora, que não pode deixar o estômago vazio, né, que não pode ficar em falta, etc. E a que excede, extravasa. A beleza fulgurante de algumas rosas no vaso, à sua frente, vocês sabem, né? É o catalisador que faz desmoronar a frágil capa do tal ego social, abrindo uma fissura, uma fenda nos seus esforços de estar bem, entre aspas. Esse bem, entre aspas, para mim, é o resumo do conto. Ela estava bem, entre aspas. O que é um bem, entre aspas? Impressionante, é apenas esse expediente das aspas, né? A claridade fulminante da vida, dessas rosas, eu não vou ter tempo aqui de ler o trecho, né, de que ela vê as rosas movimentando-se, trepando umas nas outras, esse é o termo que se usa na descrição, trepando umas nas outras, né, ruborizadas, é muito sensual a cena das rosas, né, e ela diz, a claridade fulminante das rosas, seja ela erótica, pelo jogo sensual das rosas, ou religiosa, inclusive, há uma claridade religiosa que ela experimentou no tempo do colégio, né, na imitação de Cristo, lembra? Ela dizia assim, ela sentira que, ela não é narradora, quem imitasse Cristo estaria perdido. Mas perigosamente perdido. Estou terminando. Essa claridade que ela experimentou com as rosas só caberia na luminosa loucura. Vou citar, aquela coisa que um dia se alastrara clara. Para onde, aliás, eu acho que ela retorna no final do conto. Ela vem da internação e vai, né? É uma passagem, aí a gente acompanha o processo ao vivo do enlouquecimento da Ana através de expedientes narrativos. O jogo de claro-escuro atravessa o texto. E recalcado surge, claro, iluminado, enquanto a Laura doméstica, em normalidade, tem na sombra a sua morada. Ela está apagada no vestido marrom, nos cabelos castanhos, né, nos olhos morenos, na subserviência ao marido e à amiga Carlota, sondada por monólogos e fluxos de consciência que acompanham o avanço de um adoecimento não nomeado, mas capaz de aprisionar Laura na luz do planeta Marte, para nele perder-se. Os temos aqui, né, que contrastam com o vestido marrom, né, com o apagamento, com a insignificância, né. Tudo ela se abrindo, desde agora a creme ali, como quem não quer nada, né, aquele vestidinho comportado. A Regina Ponticelli tem um belíssimo texto em que ela fala desse jogo maravilhoso entre sombra e claridade. É muito sugestivo, né? Na cena final, é o marido Armando quem assume o foco narrativo, abrir a porta da casa e perceber que a esposa está sentada no sofá, sentada da narrativa. Ela já não estava mais lá. Partiu, ela foi, era um trem que já partira, né? Essa é a última frase, é um trem que já partira. O foco narrativo é o marido, porque ela já se ausentara. Para onde ela foi? Que viagem é essa, né? Olha, diferentemente do território da desrazão GH e do excesso de normalidade e superadaptação dos obedientes, do sintoma normal, embora eu acho que aqui também exista, na primeira parte do conto, é toda uma superadaptação, né? A balança pende para o progressivo enlouquecimento, lugar de fuga e perdição, na mortal brancura da luz. Ah, ela consegue, né? Expandir-se como uma rosa. Que vida apertada, né? Que vida cerceada, que se construiu para os anos 40 e 50, né? Que é onde está ambientado esse conto. Né? Que lugar é esse, né? Que ele foi destinado para ocupar em sua insignificância. E a loucura da Laura vai sendo desenhada pouco a pouco, por recursos estilísticos como a repetição, ela repete muitas frases, perda de fio discursivo. Nós vamos vendo isso acontecer na fala
já em monólogo interior, captado por esse narrador, né, que entra nesse fluxo, né. Essa casca egóica fininha dela, entre a vontade de permanecer com as rosas para si, aliás, eu ficava torcendo o tempo inteiro, falava assim, você não vai dar essas rosas, não vou deixar você dar essas rosas, eu ficava aflita na narração, eu não queria que ela desse, era a possibilidade dela se apropriar do seu desejo, o desejo estava ali projetado nas rosas, né, ficasse com as rosas, ela talvez pudesse se libertar desse invólucro de submissão. Mas vejam que entre a vontade de permanecer, ela tinha essa vontade, ela comprou essas rosas. Ela não aguenta, era demais para ela, né? Se assumir como sujeito daquele desejo. E ela, entre isso e fugir dessas rosas, dando essas rosas para a amiga Carlota, que era uma amiga fálica, né? Poderosa, etc., o texto caminha em pêndulo, lançando a personagem em um zigue-zague conflitantes. É o processo de ser engolida pelo fora que o leitor testemunha. Luz brilhante, né? Esse campo de Eros, né? que absorve. E, de novo, não há qualquer redenção possível para um trem que já partira. Ou será, veja que eu vou fazer o mesmo jogo que eu fiz com Contos Obedientes, né? Propus duas leituras possíveis. Né? Vou colocar o seguinte. Será que, do mesmo modo, né, que a gente tem a ambiguidade lá do suicídio da esposa, no conto Os Obedientes, seria essa viagem de trem ao desejo pleno da mulher, ao qual o homem não consegue ter acesso, e esse desejo estava impedido de se expressar no cotidiano estreito em que ela vivia? É uma hipótese. Se a Laura se entrega como mulher, como feminino, como pessoa, essas rosas, essa entrega não me parece se dar nesse mundo, mas no planeta Marte, né? Ela fala da atração do planeta Marte. Será que esse trem não está, né, que seria mais uma espaçonave? Novamente, a narrativa suspende o sentido único para o seu final. Clarice não admite significação absoluta. Né? Bom, vou concluir que eu tenho 3 minutos, pelo meu cálculo, para dar certinho essa 1 hora de apresentação. Para unir os fios desenredados aqui, pode-se dizer que a casca e a crosta, a gema, a água, a ostra e a luz. O núcleo vivo das funções indelimitáveis. Acho que todo esse campo semântico aí, né, dessa matéria, né, sem forma, informe, tem a ver com esse núcleo vivo, né? O desdobramento desse material sem contorno se expande na obra como, inclusive, o rádium do conto mineirinho, se vocês lembrarem, né? Ou então como a placenta viva, na crônica Geleia Viva com Placenta. Ou como a massa branca da barata. Bloqueios e surgindo a céu aberto, sem delimitações, a matéria viva pode significar um enlouquecimento. Abafada na domesticação dos dias, molda personalidades submetidas e doentes de normalidade. Ou seja, se ela está livre, solta, né, ela é perigosa. Se ela é abafada, cria defesas que também podem estourar, né? São raras as personagens que conseguem transitar pelo selvagem coração da vida sem enlouquecer. Essas, o campo da desrazão se abre como um espaço de experiência, de aprendizado, um trânsito capaz de volta. Se interpenetram e se fortalecem. Ou então são vividos esses momentos de desrazão, que alguns chamam de estado de graça, alguns podem chamar de epifania, por momentos muito breves, como a Ana, que volta para casa. Né? Outros textos podem dialogar com esses que eu comentei aqui, que formariam núcleos também diferentes, né? Por exemplo, o conto A Quinta História pode dialogar com Os Obedientes, aquela dona de casa que existem, né? Ela é o duplo contrário da Paixão Segundo de H, né? Ou então a Crônica das Doçuras de Deus, aquela crônica que conta a história da doida Aninha, uma empregada da Clarice, né? Que enlouqueceu, etc. E poderia fazer par com a imitação da Rosa. Viva poderia alinhar-se com a Paixão Segundo de H, pois, novamente, a experiência do fora que ganha a cena, sobrepujando esse eu pequeno, subjetivo, em nome do puro ser da linguagem.
interessante, A Paixão e Água Viva. E tantas narrativas mais que eu convido vocês a fazerem conjuntos aí, né, articular a partir desse operador aqui que eu trouxe. O terreno das representações da loucura, da desrazão e da normalidade na obra de Clarice, como eu tentei mostrar aqui, rapidamente, em alguns fragmentos, é vasto e complexo, essenciais para a compreensão dos processos de criação da autora, bem como das relações entre sujeito e mundo e narrativa. Gente, é isso. Muito obrigada pela atenção. Desculpa se eu me... 7h12. Nós começamos 6h12. Então, eu fiquei no roteiro que libera. Muito obrigada por vocês me ouvirem hoje. Nós que agradecemos, professora, pelas enriquecedoras palavras, né, de hoje à noite. O pessoal Muito obrigada. Está comentando, incrível essa palestra, lindo, maravilhoso, só elogios, de fato. Ai, que bom! A gente abriu uma lista, né, de inscrição para debates e algumas pessoas se inscreveram. O primeiro, Daniel, falar por ele, né, e ele fez a seguinte pergunta. Professor Edith, essas paradas, né, seriam como corte lacaniano nas sessões de análise ou as pontuações em outras psicanalíticas? Espera aí que eu perdi o comecinho. Seria o quê? No começo você falou? A primeira parte eu perdi. Paradas seriam como corte lacaniano nas sessões de análise ou as pontuações em outras linhas psicanalíticas? Uau, interessante essa relação que você fez, Daniel. Sim, eu acho que se você quiser aproximar, né, a dispositivos de sessão analítica, eu sempre acho que a literatura excede, né, qualquer análise, né, qualquer clínica. Ela se expande para além, né, dos contornos de uma clínica, porque elas se dão, essas transformações, esses momentos, essas paradas, se dão na rua, né, se dão em momentos em que se está num entorno muito mais vivo, né, muito mais variado. Mas se a gente quiser pensar na parada lacaniana como esse corte que produz ressonâncias, sem dúvida, né? O que é análise, se não justamente uma parte da nossa corrente automática da vida, né? Em que você suspende por um momento, né, as relações, vamos dizer assim, mais, e deixa vir uma fala que não é utilitária, né, a fala comunicacional do dia a dia, é uma outra, né? É uma outra fala, que tem possibilidade de abrir veredas desconhecidas. Então, nesse sentido, sim. Você fala das pontuações também, né? Eu acho que sim. Inclusive, quando você fala pontuações da Clarice, são muito inusitadas, né? Ela não concordava com a gramática, vamos dizer assim, transgredia a gramática. Então, começa o livro com 6 travessões, começa o livro com vírgula, né? Acaba com 2 pontos. Então, falando em pontuação, são aberturas, né, para você sair do fluxo repetitivo, né? Conseguir produzir a diferença. Então, eu achei interessante a relação que você fez. Eu vejo que tem pontos em contato. É sempre analógico, né? Quando a gente faz essas comparações, é sempre como analogia, como aproximação. Mas eu achei interessante, acho que está valendo. Foi uma associação sua. Bem-vinda. Obrigado, professora. O segundo inscrito foi Ivanildo. Ivan. Finalmente, Ivanildo. Olá, boa noite, professora Edith. É um prazer ouvi-la. Obrigado pela sua palestra, por estar participando do nosso evento, por na semana passada ter proporcionado o seu trabalho também no evento que vocês realizaram na USP, que foi um evento maravilhoso também, que nós também acompanhamos todos os dias também. Maravilha. Então, a minha pergunta, professora, é uma pergunta de um cunho mais subjetivo, mais pessoal para a senhora mesma. Metamorfoses que a senhora acha que a leitura de Clarice Lispector provoca nos leitores? Em sua experiência pessoal, contato inicial com Clarice, quais foram as metamorfoses que inicialmente ocorreram mais assim com a senhora?
Ah, tá. Então, vamos lá. Metamorfoses, você fez aí usou um termo muito caro a mim, né? Eu acho que muita coisa na hora. Isso, eu rememorei seu livro. Foi intencional, professor. Perfeito, obrigada. Eu me senti presenteada com esse termo, né? Olha, essa questão das reações, né, da recepção dos leitores a Clarice, né? A gente está vendo, eu vou começar do presente para o passado. A gente está vendo hoje um verdadeiro boom de leituras de Clarice. Eu acho que ela sempre foi uma autora muito lida, mas claro que quando ela surgiu, né, não foi como está sendo agora, claro. Né? Eu digo sempre que os escritores, eles não criam apenas seus personagens, eles criam e constroem os seus leitores. Né? A Clarice construiu um leitor capaz de sustentar a leitura de Clarice, que não é fácil. É uma leitura que pode ser, como eu já vi em vários leitores, muito incômoda, muito turbulenta, que não apazigua, porque ela não é uma escritora, vamos dizer assim, curar feridas, né? Colocar band-aid nas nossas feridas, nas nossas lacunas. Não, ela quer que, justamente, eu brinco muito com os alunos que a gente pega, assim, ao invés de botar no curativo, parece que faz com que a gente, né, belisque mais ainda as nossas feridas, né? Porque ela acredita que é a travessia do oposto, né? O título do livro da Olga de Sá, maravilhoso, a travessia do oposto. É preciso enfrentar as polaridades, é preciso enfrentar, né, os extremos. É uma autora muito corajosa, mas ela pede da gente, né, uma entrega, sabe? Que eu acho que não é fácil. Então, eu já vi leitores assim abominarem a Clarice. E eu entendo perfeitamente, é muito difícil. Né? Leitores, mulheres e homens, sabe? Não é uma questão só dos homens, né? Você achava que os homens não gostavam de Clarice? Não, não, eu acho que isso depende do gênero. A Clarice, ela propõe que você abdique de um certo lugar apaziguador, de um certo lugar, justamente, habitual, conhecido, familiar. E você entra num universo em que as palavras não estão dizendo aquilo que você está acostumado a ouvir. Né? Elas definem as coisas por um dicionário interno. Ela cria os próprios referentes. Né? Quando ela fala assim, o que é uma janela, se não o ar emoldurado por esquadrias? Isso não é uma definição do dicionário. Né? Ou mesmo aquele conto da Ana chama Amor. Por conta achando que é um caso de amor. É um caso de amor, mas é um outro amor. Né? Não é aquele amor que a gente já está, né, formatado. E isso exige que a gente quebre as molduras. Então, assim, quando eu li na adolescência, Clarice, e eu fui erradamente, né, começar por Paixão Segundo H. Para mim, não deu. Eu fui, assim, realmente me apaixonar por Clarice com laços de família. Porque eu precisava de alguma coisa mais estruturada. Né? Eu precisava de um solo mais seguro. Porque o que faz a Clarice? Ela tira esse chão da gente. Ela simplesmente tira o nosso chão, não é pouca coisa. Então, assim, esse alcance que a Clarice está tendo hoje, na atualidade, eu estou o tempo todo pensando, como explicar isso? Que é uma autora que desmonta o sujeito, uma personagem que come essa barata, né? Situações muito inusitadas, insólitas, e uma verdade, né, sobre o humano, sobre as pessoas, sobre o modo da gente se relacionar, sobre o nosso desamparo, né, sobre os nossos medos. Ela, ao mesmo tempo que ela é uma autora terrível, a Clarice é cruel. Não faz concessão mesmo. Né? Ela põe as coisas, né, nua e cruamente. Maravilhosa, claro, a estrutura, a frase, de um modo que você não tem como não, né, se sentir impactado. Ela tem essa. Acho que ao mesmo tempo ela tem muita compaixão com o ser humano, porque nós somos seres frágeis, conflituados, cindidos, não é? Contraditórios. Eu encontro tudo isso na obra da Clarice. Talvez nós sejamos muito carentes
de um espelho que nos devolva uma imagem mais real, né? Porque ela não vai nos dar uma imagem polida, isso nas águas tranquilas, se mirando, né? Nesse sentido, ela é muito moderna, ela acompanha a literatura moderna, a literatura que nos trouxe um espelho mais deformado, né? Um espelho que nós nos estranhamos, que é o sujeito, né, das vanguardas, o sujeito entre guerras e tudo mais. Clarice é dessa linhagem. Assim, eu falaria horas dela, porque eu acho que são tantas as possibilidades de reação à obra dela. Tem gente que se transformou lendo Clarice. Tem gente que lê Clarice como uma análise mesmo, terapêutica, uma leitura terapêutica, né? Eu só não acho que ela deve ser lida como autoajuda. Realmente, isso daí eu acho que ofenderia Clarice. Porque autoajuda é uma literatura de receita, manual, né? Que não tem nada a ver com ela. É falar de como é que a gente tem que ser, né? Ela simplesmente nos revela sendo nossas fissuras, né, as nossas dificuldades, nossos êxtases, nossas alegrias. Ela sempre fala da possibilidade da alegria. É uma autora de intensidades. Então, eu acho que o leitor de Clarice, tendo a lidar com essas intensidades, e eu acho mais, não sei se foi a sua pergunta, mas eu já vou me colocar a pergunta e responder. Clarice hoje, né? O alcance do evento de vocês, o alcance que teve o colóquio na USP, impressionante. Teve um dia ali que tinha, sei lá, eram 7.000, né, visualizações e gente querendo entrar, gente falando, por que será, né? Uma autora que pode ser incômoda, pode gerar mal-estar. Vocês lembram na entrevista que ela deu para o Júlio Lerner, que ela falava, né? Um professor de literatura, quando li e reli A Paixão Segundo Jagai, eu não entendia nada. Eu não gostei que ela usou o jeito de professor de literatura, mas tudo bem, vamos aceitar. E ela dizia, já uma adolescente, o livro como sendo o livro de cabeceira dela. Por exemplo, abro o Descoberta do Mundo, como o Zé Miguel Wisnik uma vez falou. Eu abro como Xing. Qual é o hexagrama de hoje, sabe? Aquele livro é espetacular. Pequenos fragmentos, crônicas, etc. Então, assim, são várias as possibilidades de leitura. Eu já vi as pessoas falando que não gostavam de Clarice, não queriam saber da obra de Clarice, achavam aquilo, assim, gerava uma espécie de náusea mesmo, né? Sentiam que não estavam conseguindo acompanhar onde ela queria chegar com tudo aquilo, sentiam, assim, uma espécie de suspensão do sentido. Aí eu só pensava, hoje eu penso assim, pô, ela conseguiu, né? Tudo isso é uma reação da força dessa literatura, né, que quer chacoalhar. Você não vai no museu ver um quadro para sair igual que você entrou. Você não vai no museu, olha uma árvore, sei lá, estilizada, ou alguma coisa assim da arte moderna, por exemplo, e você é a mesma árvore que eu sempre vejo, que legal. A arte não é para criar. A arte é para criar dissonância, transformação. Você sai dali, já não acontece isso com vocês saírem assim de uma exposição maravilhosa de pintura, você começa a andar na rua, você fala, nossa, meu olhar se transformou, né? Meu olhar se estetizou. A Clarice me estetiza, sei lá como é que seria o verbo, mas ela me leva a ver a vida em outro. Nossa, eu tô falando muito, fiquei parada na sua pergunta. Mas não sei se respondi, Ivanilda. Acho que é muito verdade. Sim, professora, a senhora respondeu muito e ainda foi além. Por mim, eu escutaria a senhora a noite inteira falando. Oh, meu Deus, imagina. Que bom, que bom. Quero ouvir mais tanto essa rodada aqui. O próximo é o Rogério Motti. Boa noite, professora. Boa noite. Muito obrigado, né, por trazer a interface, né, da literatura com a psicanálise.
Acho que é uma das leituras possíveis, né? Uhum. Isso. Mas, enfim, ouvindo você, as emoções, né? E uma delas é que me parece que a Clarice, ela é positiva à loucura. Quando você observa no conto Obsessão, ela fala sobre dados pela loucura. Tempestades de almas, ela diz, é vizinha da mais cruel insensatez. Uhum. Sim. A loucura, porque ela me alucina calmamente. Tem um conto que me deixa mais intrigado do que a coisa, que ela vai falar do relógio, ela diz, né? Não vou falar de relógio, mas sobre um determinado relógio, e sua marca é Esvelha. Enfim, ela afirma logo no início que não vai falar do relógio, mas em seguida fala do relógio, e me parece que esse conto tem uma construção é uma organização caótica do pensamento, esse conto, o relatório da coisa. Enfim, dito isso, eu vou à minha pergunta. Eu gostaria de saber, professora, esse ano, enquanto expressão do pensamento, ela roça, ela tangencia a loucura, assim, na sua forma mais radical, que é a psicose. Então, Rogério, você trouxe muitas coisas aí, né? Essa é uma pergunta e difícil de responder. Eu tendo a achar que roçar não é um verbo que tem que colocar todo holofote nesse verbo que você usou. Roçar. Ela não se instala na loucura. Né? Eu não acho que a Clarice é uma escritora louca, que ela seja louca de jeito algum. Eu acho que ela vê muito. Pellegrino dizia que ela era uma personalidade lisérgica, né? Assim, a realidade ofuscava a Clarice, de fato, né? Ela via muito e via em profundidade, e como dar forma a isso. Eu acho que a escrita dela não cai no relato da psicose, né? Seja lá o que isso for, ela se resguarda num artesanato formal impressionante. O que lhe dá o contorno, né, o trabalho das frases, por mais intuitiva que ela possa ser, se a Clarice é intuitiva, se ela é mais artesanal, né, porque ela não reescrevia, né, com exceção de alguns textos, né, ela não reescrevia, depois que publicava, não queria mais olhar para os textos, né, mas, de fato, eu acho que ela, né, ímpetos, intensidades, fulgurações, gerar procedimentos de enlouquecimento, ela transfigura isso em arte, como a gente viu lá naquela crônica, né? Ela se realiza nessa construção artística, e isso a protege. Agora, se você disser, por exemplo, alguns procedimentos, né, que existem em relatos psicóticos, né, e que também por Deleuze ou esses autores, por exemplo, a ideia de que a palavra vira uma coisa, da coisificação das palavras. Para um psicótico, você fala alguma coisa, ele pega o pé da letra. Pé da letra mesmo. Ele vai procurar onde é que está o pé. Percebe? Quer dizer, ele não metaforiza. A literatura é o simbólico por excelência. Vive da metáfora, da representação, vive da linguagem figurativa. O que a Clarice faz é o que o Sartre falava, né, da palavra coisa. As palavras, esse suporte simbólico, ela trabalha de forma a se aproximar cada vez mais da carnalidade das coisas, no sentido de, vamos dizer, desmetaforizar, como faz o psicótico. Né? Então, eu acho que aí se diferencia muito a linguagem da Clarice do psicótico. Agora, você veja, no caso da Imitação da Rosa, tem a repetição, eu marquei, né, alguns procedimentos que simbolizam, representam ali na narrativa processos da personagem. A narrativa precisou um pouco mimetizar. Né? Então,
exagera na repetição, suspende frase, não tem fio lógico, as polaridades no meio. Então, mas por que isso não é loucura? A gente poderia pensar, né? Por que isso não é loucura? Porque, por exemplo, quando eu li o relato do Nijinsky sobre a vida dele, você vê que ali é um relato totalmente desestruturado. E ele está o tempo todo fazendo força para manter o fio. Né? Que, por exemplo, o Antônio Artaud, aquele fora de si, eu acho que chama, né? O sujeito fora de si. Também, você percebe o enlouquecimento ali acontecendo. Mas eu acho que a Clarice tem mediações. As mediações são os procedimentos de estilo, né? É como ela fica na borda, sabe? A gente pode usar para Clarice esses termos, borda, limiar, o protagonismo do texto literário. Ela não invade o texto literário com as suas alucinações. Ela transfigura possíveis alucinações, estou usando um exemplo, nem sei se é isso, mas possíveis figurações, visões, etc., porque ela tem um texto que ela fala, eu vi uma coisa, né? Ela fala de visões. Mas não é método, porque ela não, parece que não tinha método, mas há uma formalização de idades na obra da Clarice, que faz com que ela seja escritora, com muitas inquietações, com muitas intensidades, mas que não seja uma louca escrevendo. Você pode aproximar alguns procedimentos isoladamente, um ou outro, né? Mas ela pode até, eventualmente, escrever um sonho dela, como ela já escreveu. Mas existe um contorno, você percebe um contorno. Né? Você percebe o simbólico, né? Contornando o imaginário. O imaginário não se solta, não fica solto ali, como algo sem contorno. Então, nesse sentido, eu acho que é uma grande questão, o que é uma escrita psicótica. Não vejo isso na Clarice. Não vejo isso. Eu vejo ela se alimentando, sabe, desse universo, né, dessa região, mas eu não vejo ela sendo dominada por isso. Né? Fluxo, né, das coisas, tem fluxo de consciência, tem discurso direto livre, né, tem associação livre, maior a continência disso aí. Ela tem uma consciência que a rege no processo. Funciona ali, lhe dá o norte, né? Não sei, aí é uma questão de discutir mais isso, não sei se você concorda. Mas eu quero só também dizer uma coisa a respeito da positivação da loucura. Na Clarice, você tem razão. Há um espaço de descoberta, né, que ela vê na loucura. Há um espaço de revelação que ela vê na loucura. Há um espaço de abertura também. A questão é que a loucura, quando ela se congela, alisa o movimento, como é o caso da Laura, na minha visão, ali a loucura passa a se voltar contra o sujeito. Então, não é uma visão que a gente poderia aproximar dos românticos, propriamente, sabe? Em que a loucura é sempre algo solar. Eu acho que nem sempre. Eu chamo de loucura, em alguns momentos eu chamo de desrazão. O que ela mesma chama de loucura, eu vejo que o termo é confuso, porque muitas vezes ela está falando desse campo que eu falei aqui, que é da GH, né? Em que as coisas se aparecem fora da forma, né? Receber o que está fora da forma também, né? A gente se assusta. Tem gente que se assusta muito com os escritos da Clarice. Ela não dá muitos pontos de apoio. Aliás, ela tira, né? Se puder, ela tira os nossos pontos de apoio. E nos põe no meio do redemoinho, né? Então, assim, é difícil. Mas eu acho ela iluminadora, justamente, até porque você disse, né? Ela enche o texto de paradoxos, enche o texto de reversões, né? Enche o texto daquilo que sai do ramerrão, né? O lugar mais estreito das coisas. Então, ela expande a nossa percepção. Expande a nossa percepção. Mas eu não tenho dúvida que ela tinha a percepção dela das coisas era uma percepção quase cegante.
E só não era porque ela tinha um escoadouro, que era escrita. Assim. Né? Escoadouro. Imaginemos a Clarice sem a literatura, gente. Poderia ser, né? Essa autora sem a escrita. Aí já, bom, especulações, né? Mas, enfim, Rogério, não sei se falei um pouco da sua questão aí. Falou sim, professor. Falado. Perfeito, muito obrigado. Obrigada a você pela questão. Obrigado. A professora Cris Torres, ela escreveu, né, a pergunta, mas não sei se ela gostaria de falar. Claro, pode falar, Cris. Chama ela de Cris, hein? É uma querida, pode falar. Cadê você? Tô tentando achar você aqui no chat, mas não estou achando. Ela não... Oi, tudo bem? Não? Opa, deixa eu ver, Cris. Olá, tudo bem? Eu pus a pergunta, gente. Desculpa, agora chega. Então, eu estava te ouvindo, querida. Obrigada, viu? Foi lindo, olha. Eu lembrei da crônica das vantagens de ser bobo. E aí, maravilhosa. Saber se você acha, de alguma maneira, que o bobo teria um pouco desse gesto do desarrazoado aí que você fala, se esbarra por aí, né? Era mais ou menos isso que eu estava pensando. Não, perfeito a pergunta. É exatamente isso para mim. Essa crônica das vantagens de ser bobo, ela é cheia de aforismos, né? E ela valoriza esse lugar. É o tolo sábio. Essa é a questão. Que a gente pode aproximar com o clown de Shakespeare, né? A gente pode aproximar com o idiota do Dostoiévski. Existe uma figura que na obra da Clarice eu acho que se aproxima também das empregadas domésticas, né? A vidente lá tem uma empregada vidente, enfim, tem várias coisas que ela aproxima, né? Das empregadas. Esse lugar que você falou, Cris, né? Desse bobo, que ela diz, enquanto o bobo, o esperto ele se preocupa, né, em fazer o seu golpe, etc., ganhando uma gastrite porque fica nervoso, porque tem as tensões, o bobo contempla, se abre, né, ao que está aí. O bobo vive o seu momento presente. Ela usa essa terminologia, né, do bobo, do tolo. Está cheio na obra dela desses tolos sábios. Eles são muito próximos da desrazão. Eles convivem. Isso que é um universo sem nome, né? É um universo do não nomeado, dos indizíveis da Clarice. Né? Então, eu acho que você pegou muito bem. É um campo que tem mulheres, homens, crianças que se abrem à desrazão. Né? Elas vivem situações de abertura. Por exemplo, esse menino que eu citei, do miopia progressiva também. Né? Ele, na coisa de não entender, né, de não entender nada, ele vai construindo uma miopia que é uma forma de visão, de vista outro, que desfoca, né, o que é compartilhado pelo bom senso e se abre a uma outra escuta, né, de algo que só ele consegue enxergar através da sua miopia. Então, assim, esses que vamos dizer, estão no mundo de uma forma menos amparada, são os bobos, os tolos, né, os mendigos, as empregadas, né, são de condições de precariedade, vulnerabilidade, mas que ganham um olhar realmente diferente, um olhar deslocado realmente, né? Esses deslocamentos, esse olhar estrangeiro para o mundo. Uma vez eu li uma tese muito bonita, isso faz uns 15 anos, eu nunca esqueci, que analisava a Hora da Estrela e analisava essa crônica do bobo, né? As vantagens de ser bobo. Não, acho que é o nome de quem que ela fala? Do Chagall, ela cita Chagall. O Chagall e Dostoiévski. Chagall e Dostoiévski. E o Chagall que põe vaca no céu, né? Esses louquinhos da arte, né?
incríveis, né? Mas esse rapaz que chama Nelson Teixeira, eu acho, o nome dele, Nelson Teixeira, acho, Malta. Estou confundindo os nomes. Enfim, ele diz o seguinte, que existe uma categoria na filosofia que se aproxima muito desses tolos sábios, desses bobos abertos, né, ao mundo, desses que não são, vamos dizer assim, engolidos, né, pela formatação do mundo administrado. E ele diz que eles têm uma reação ao mundo que a filosofia, na filosofia tem um nome. Ele fala, eu lembro que ele dizia que era o Taumaten. Taumaten quer dizer um espanto, uma perplexidade. O espanto e a perplexidade são atitudes renovadoras, né? Tem tudo a ver com o estranhamento que eu falei, né? Mas eu gosto dessa ideia. Assim, Taumaten é você ser tocado pelas coisas de uma forma que te tira do lugar assegurado, te dá a perplexidade de estar diante de alguma coisa que não cabe na forma mesmo, não cabe nos conceitos, né? Isso é uma coisa interessante, quer dizer, pensar que a Clarice quer nos levar para esse lugar, né? Um lugar que não seja já, vamos dizer, habitual, né? Nós gastamos a linguagem, não é mesmo? A Clarice nisso se aproxima muito do Guimarães Rosa. O problema é que o Guimarães Rosa, por exemplo, ele faz isso interferindo no significante, né, das palavras. Então, sei lá, ele cria termos novos, assim, enxadachim, que é o capial da roça, né, que usa enxada, ele aproxima ao espadachim medieval, então, enxadachim, por exemplo, né. Vai criando, ele interfere, de fato, no corpo da palavra. A Clarice, para criar esse espanto, essa perplexidade, né, do leitor que entra em um universo muito novo, ela não interfere exatamente nas palavras, ela não é uma criadora de neologismos, né, gente? É difícil a gente... Vocês não têm dificuldade em termos de campo semântico com a Clarice, né? Não precisa ir no dicionário. Ela tem o próprio dicionário dela, mas ela não usa palavras, assim, herméticas, como o Guimarães Rosa. Precisa de um dicionário do léxico do Guimarães Rosa. Aliás, tem, né? O léxico de Guimarães Rosa. Enfim, ele cria, né? Sussurruído, enfim, prostitutriz, ele vai fazendo, né, variações na palavra. Mas a Clarice não, o jeito dela criar esse estado da desrazão na escrita, por exemplo, aproximando um substantivo de um adjetivo que, em princípio, não caberia. Isso a gente falou aqui, né, o alegria difícil, né, o horrível mal-estar feliz, ela põe em jogo essas polaridades e cria esse universo que a gente pensa que enlouqueceu, que a escrita enlouqueceu, mas evidentemente que ela está trazendo para nós, né, com essas personagens da desrazão, inclusive esses bobos tolos, né, empregadas, mendigos, motoristas de táxi, ela fala muito dessas personagens da margem, né, gente? A Clarice trabalha muito com personagens marginais. Por quê, né? Porque justamente esse olhar marginal, esse olhar deslocado do centro, da hegemonia, ela quer nos fazer pensar, né? Nos fazer se surpreender com o nosso cotidiano, dizendo assim, olha, a gente chama de loucura, mas o que a gente vive é a própria loucura. Não, é só a gente olhar o que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Só com Clarice para a gente conseguir, né, enxergar, né, as entrelinhas do que está acontecendo, né? Onde é que está a loucura? Onde é que está, né, essa coisa? Eu acho que, nesse sentido, o Rogério tem razão, a loucura se positiviza como um lugar capaz de nos flagrar, né, pensando de olhar a partir de outros vieses, né, de outras visões. Nós estamos precisando disso, né? A gente está mergulhado em mediocridade, gente. É uma coisa inacreditável que a gente está vivendo. Eu fico muito contente quando a gente pode criar esses fóruns assim, sabe? De conversa sobre literatura, e ver o que a literatura nos traz para compreender a nossa vida, né? O nosso mundo, nosso momento também, né?
a Clarice, por incrível que pareça, falando, né, das coisas mais insólitas, ela está nos revelando muito para nós, né? De ponta cabeça que a gente está. Os valores se inverteram, né? Então, eu acho, assim, que tem tudo a ver, Cris, o que você falou, né, das vantagens de ser boba. É uma crônica deliciosa, bem-humorada. Clarice é muito engraçada, gente. Difícil, ela pode ser, às vezes, pesada, mas ela é muito engraçada, ela tem um humor maravilhoso, né? Um humor cáustico em muitos momentos, né? Mas ela vai fundo no humor, ela vai fundo. E ela sabe ser leve também. Ela sabe ser leve. Ela tem momentos de muita leveza, né? Então, assim, para mim, a desrazão é um campo muito vasto na obra, abarca essas personagens excluídas, marginalizadas, as crianças, que vêm também, um pouco aquela coisa do Guimarães Rosa, né? Quando há bobice, aí é que a pergunta, né? A bobice é muito rica. Ela traz coisas que o intelecto, né, muitas vezes passa batido. A Clarice mesmo, ela não gostava, né, de coisas muito intelectuais, né? Ela teria saído do nosso fórum aqui, porque ela não aguentava, né, conversa de crítica literária e tal. Ela ia embora, mas é uma pena, porque seria ótimo a gente ter ela aqui hoje, imagina? Poder perguntar para ela as coisas. Eu tenho uma lista de perguntas para ela. Lista de boba, que é bom, né? Aquela lista de boba que você pergunta umas coisas que, de repente, pode acontecer. Olha, só para contar uma história para vocês que eu ouvi, gostei muito, que ele contou quando os alunos da USP foram entrevistar a Clarice, no Rio de Janeiro. Ela aceitou fazer um trabalho sobre a Clarice, foi até o Rio entrevistar a Clarice. Quando chegou lá, aí, eu não sei se vocês conhecem essa história, porque ele conta muito, né? Abriu a porta, ela estava, assim, uma pessoa totalmente da casa, assim. Isso era uma roupa, assim, um negócio meio assim. Mas não tinha pose nenhuma de escritora. O grupo já ficou desconcertado. Eles queriam encontrar uma escritora para entrevistar uma escritora. E não, ela apresentou-se totalmente humanizada, né? Do jeito mais cotidiano, mais prosaico do mundo. Entraram, a entrevista não rolava de jeito nenhum. Não acontecia. O clima era difícil. A Clarice com aquele silêncio perturbador. Aí não sei quem teve ideia de falar, vamos fazer uma parada, vamos comer alguma coisa, tomar um lanche lá embaixo, no lanchonete, no restaurante, sei lá. E uma menina, muito desavisada, resolveu pedir frango, galinha, pedir uma galinha. E foi comer. A galinha era menteira e ela não conseguia. E a galinha escapava e não conseguia cortar. Parece que a Clarice, nessa hora, teria dito assim... A menina estava, né, atordoada, né? Assim, desista. A luta é desigual. Eu achei aquilo incrível. E, de fato, a partir dali, a entrevista começou de uma forma, assim, totalmente intelectualizada, né? Sem grandes, né, conceitos e tal. E ali fluiu uma entrevista incrível. Aliás, a entrevista já estava pronta com essa resposta da Clarice, né? Viva a tolice, né? Sábia. Eu falei para vocês, ela positiva também o não entender, que é algo fundamental, né? Só não entendendo que a gente vê o ovo, né? É isso que ela fala, né? O ovo e a galinha. Nossa, como eu falo, meu Deus, não sei como vocês estão aguentando. Tá excelente. Falo demais. Diga. O próximo da lista é o Matheus Pereira. Boa noite, Léo. Boa noite. Boa noite. Boa noite, professora. Muito feliz de ter ouvido a senhora hoje. E também ter dado o convite de participar do CONEL. Faço parte também da comissão. É imensa tê-la hoje. Ouvir. Para mim é uma realização mesmo a senhora estar aqui hoje. Que bom, eu que agradeço. E na sua fala, professora, no momento que a senhora estava falando sobre a paixão do segundo GH,
a senhora comentou sobre um termo que eu achei bem curioso e fiquei querendo que a senhora desenvolvesse um pouco mais, né? A senhora até pediu para lembrar, caso falasse, e eu queria que a senhora só explanasse mais um pouco, ou desenvolvesse mais um pouco essa ideia. Obrigada pela pergunta, Matheus. Foi encomendada, né, essa pergunta. Gostei que você lembrou. Bom, e só para dizer que o prazer é meu, enorme. Olha, a Anti-Odisseia entendi o percurso da GH. Eu pensei na Odisseia de Homero. Eu acho que a Clarice faz o caminho, Clarice, na GH, faz um caminho inverso. E aí eu estou pegando como base o texto do Adorno, Dialética do Iluminismo, em que ele mostra que a Odisseia homérica é o caminho da individuação do sujeito egóico ocidental. Por que ele diz isso? Porque o Ulisses, né, o Odisseu, vai fazer uma viagem que ele tem que resistir aos instintuais, aos apelos de perder a razão. Né? Ele tem que se amarrar no mastro, né, para não se perder no canto da sereia. Ele não vai ingerir a flor de lótus, né, o ser desmemoriado. Enfim, são vários momentos em que esse sujeito precisa sair, né, da sua pulsionalidade e construir o sujeito da razão. Construir, né, por isso que a dialética do iluminismo, o sujeito dos instrumentos, né, da civilização. Então, é como se ali estivesse, vamos dizer, uma antecipação da construção egóica do sujeito humano na cultura. E ele analisa com muita, enfim, uma maestria, né, todo esse percurso do Ulisses. E eu entendi que a GH, ela justamente vai fazer uma ideia, porque sai da civilização, das capas da civilização, as camadas que encobrem o sujeito na cultura, e ela vai se desfazendo, né, dessas cascas todas, em direção ao mundo primordial, ao mundo pulsional, ao mundo primário, né? Nasce ali nesse informe, né, sem forma. Nesse sentido, ela vai se alimentar, né, desse inumano, bem humano, no sentido que ela coloca ali, né? Então, fazem percursos ao contrário, porque ela justamente vai se perder nas pulsões. Né, ao contrário de Odisseu. Seguramento do sujeito da razão, do sujeito instrumentalizado, né? Do sujeito capaz de transformar a natureza, né? A tecnologia e tudo mais. E claro que a gente sabe que o máximo de racionalidade, na visão do Adorno, esconde a barbárie. Sabe disso. Ele trouxe essa